Bom dia, queridos irmãos e irmãs. A aula que iremos transmitir agora já foi previamente gravada pelo professor presbítero Amaury. Por isso, seus comentários e as suas dúvidas serão respondidos pelo professor, aqui mesmo no nosso chat por escrito. Não deixe de fazê-las. Que o seu coração e seus ouvidos estejam abertos para ouvir e também para colocar em prática aquilo que o Senhor tem para falar com você nessa manhã, na nossa aula da Escola Dominical. Bom dia, amados. Graça e paz a todos os queridos que estão conosco nesta manhã. Mais um domingo, o Senhor nos dá o privilégio de estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Dominical. Vamos orar, iniciando assim o nosso estudo nesta manhã. Santo Deus, nosso Pai que está nos céus, muito obrigado por mais uma vez estarmos na Tua presença. Muito obrigado, Deus, porque mais um domingo Tu nos dás com vida e com saúde e o privilégio de estarmos estudando o Teu Santo Livro. Dá-nos nesse instante a Tua graça e a Tua bênção, Senhor, e que tudo quanto fizermos aqui nesta manhã tenha a Tua aprovação. Que o Teu Santo Espírito nos capacite de sabedoria para que façamos tudo segundo a Tua santa e bendita vontade. Oramos agradecidos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, nesta manhã, mais um domingo o Senhor nos dá, e um domingo muito especial, porque além de ser domingo, é também o Dia dos Pais. Então eu gostaria de, antes de iniciar a lição, estar desejando a todos os papais um dia muito feliz, muito abençoado. Estou falando isso em meu nome, em nome da Escola Dominical. Que Deus abençoe grandemente todos os papais, dando-lhes saúde física, saúde espiritual, abençoando grandemente as suas vidas. Não só hoje, que é o seu dia, papai, mas também nos demais dias, que o Senhor possa estar abençoando grandemente as vossas vidas. Amém? Nesta manhã nós vamos estar conversando sobre um assunto bastante importante. Nós vamos estar conversando sobre o drama da depressão. Sabemos que é um assunto que precisa ser discutido em alguns momentos, e em especial no momento que estamos atravessando de pandemia, onde as pessoas estão reclusas nos seus lares, muitas já não estão conseguindo mais ficar tanto tempo reclusas, e tudo isso daí vai fazendo com que muitas coisas às vezes possam ocorrer. Então nós vamos nessa manhã estar conversando sobre esse tema. O nosso tema está baseado no texto de Salmo número 37. E nós vamos ler apenas o versículo de número 5 desse Salmo, que diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. O drama da depressão. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é o que é depressão. A depressão resulta de pressões biológicas e sociais que exercem funções que deprimem o sistema nervoso da pessoa, enfraquecendo-o. Então o sistema nervoso fica fraco e traz consequências. É uma doença que desorganiza as reações emocionais e deixa o indivíduo sem motivação, com pouca concentração e com lapsos de memória. Então isto é a depressão, um problema sério e que precisa ser verificado, precisa ser diagnosticado e precisa ser então tomado os devidos cuidados com esse problema. Pois bem, quais são os sintomas então para que a gente possa saber se a pessoa está ou não depressiva, ou está com princípio de depressão? Os sintomas são os seguintes: vão de manifestações leves e delírios psicológicos, incluindo risco até de suicídio. Um dos sintomas de depressão é a redução ou a perda da capacidade de ter prazer, dificuldades para tomar decisões, desânimo, insônia, apatia, falta de apetite, boca seca, falta de cuidado pessoal, ansiedade, excesso de suor nas mãos e pés e diminuição da autoestima. Também tem a questão da irritabilidade. Além disso, também tem outras questões: afastamento de amigos, intolerância a qualquer tipo de barulho, vontade incontrolável de chorar, abuso no uso de medicamentos, de bebidas alcoólicas, drogas, dores no corpo em geral.
O deprimido quase sempre vive sentimentos culposos, sem causa definida, e de perdas e frustrações. Sensação de fracasso e de que nada mais em sua vida vale a pena. Então, queridos, resumindo, esses são os sintomas que normalmente uma pessoa que está iniciando um estado depressivo apresenta. Então, qualquer um desses sintomas já é algo para se acender um alerta. A luz amarela tem que ser acesa, tem que ser dada atenção a esta pessoa. Mas, e quais são as causas? Por que essas coisas ocorrem? Esses são os sintomas. Mas quais são as causas para que isso ocorra? Pois bem, as causas seriam o seguinte, as mais comuns, é claro. A perdas relacionadas com a morte de um ente querido pode ser uma causa. Desemprego, perda de status na vida profissional, a pessoa diminuiu, foi trocada, colocaram outra no lugar dela e ela diminuiu de cargo, isso é um problema. Aposentadoria sem o devido preparo para esse novo momento de vida, também é outro problema. A pessoa não se preparou e depois tem aquele probleminha agora, o que eu faço da minha vida? Também traumas e bloqueios de infância não resolvidos e que se manifestam na vida adulta, com sentimentos de culpa transformados em complexo. Então aqui nós temos as causas mais evidentes, as causas que normalmente ocorrem. Obviamente podem ocorrer outras causas, mas essas aqui são as que comumente ocorrem. Sabendo do sintoma, sabendo das causas, agora quais são os tipos? É uma outra questão também, tipos. Então vamos ver alguns tipos de depressão. Distimia, diminuição de autoestima, dificuldade para tomar decisões ou de concentração, mau humor crônico, irritabilidade. Então, a distimia é um dos tipos de depressão e que tem normalmente esses sintomas. Tem a depressão atípica, que é o aumento do apetite, principalmente por doces, sono excessivo, humor alterado, aquele tipo de pessoa que ele vai de um mau humor para o bom humor de maneira rápida. Os extremos, em questão de segundos, ele muda completamente o seu humor. Esse, então, é a depressão atípica. Temos também a depressão do tipo melancólica, que ela é associada a fatores neurológicos que envolvem profunda tristeza, falta de interesse, lentidão psicomotora e a ideia de culpa e intensidade de crise conforme o passar do dia. Então, é um outro problema sério que algumas pessoas podem ter. Então, nós temos que ter esse cuidado também. Temos também a depressão psicótica, um desequilíbrio grave em que um ou mais sintomas psicóticos estão associados, delírios de culpa e alucinações com conteúdos depressivos. Então aqui já é um outro caso, um caso talvez mais grave, mas também pode ocorrer. E nós temos também um outro caso, que é o chamado pós-parto, a depressão pós-parto que ocorre com as mulheres em um determinado período. Tem início 4 semanas após o parto e ocorre com variações de humor e preocupações exageradas com o bebê. Está associada a características psicóticas. A mãe tem alucinações e se sente até motivada a matar o recém-nascido. Esse é um lado. Mas há outro lado também. Há aquelas que têm um desinteresse total pelo bebê. Não querem amamentá-lo, não querem cuidar da higiene da criança, deixam ele à vontade, não quer saber dele. É o outro lado. Então nós temos aqui duas consequências. Ou um exagero de cuidado, querendo até levá-lo à morte, ou um total desinteresse, que também é prejudicial. Então os dois lados são ruins.
E ainda o estupor depressivo. Paciente passa vários dias acamado, desmotivado para fazer qualquer movimento, evita falar com alguém, não se dispõe a atividades cotidianas, não sente prazer em comer e, em situações mais graves, tem dificuldades para controlar as fezes e a urina, correndo até o risco de levá-lo à morte. Então, vai numa sequência chegando a esse ponto. É um outro cuidado que tem que ser tomado também quando alguém começa a ter esse tipo de comportamento. Bem, nós vimos então aqui o que é depressão, vimos os seus sintomas, as suas causas, vimos os seus tipos e quais são as consequências. Quais são as consequências que pode advir de uma pessoa depressiva? É comum a frequência de pensamentos pessimistas e repetitivos, que não saem da sua cabeça. Tipo, ninguém gosta de mim, tramam coisas contra mim, tudo dá errado comigo. É também recorrente pensamentos obsessivos, tipo, conferir excessivamente portas e janelas, achar sem motivos aparentes que poderia fazer mal a si mesmo ou a uma outra pessoa. Também é uma outra consequência. E há também o sentimento exagerado de culpa. São aquelas pessoas que se sentem culpadas por coisas que fizeram ou deixaram de fazer. Trazem o passado carregado de culpa para o presente e constantemente se vê em atitude de arrependimento. Desconfia de tudo e de todos, nos ambientes normais do dia a dia, seja no trabalho, seja na família, seja na vizinhança. Chega até, em alguns casos, e eu vou dar aqui um exemplo, por exemplo, a pessoa vem ao culto, vem à escola dominical, e a palavra que o pastor transmite, se no entender dela, foi diretamente para ela, o pastor falou para ela. Então, tem pessoas que têm esse tipo de comportamento, então também é uma consequência. A depressão também atinge crianças e adolescentes. Então aqui, papais, um alerta. A depressão não é só em adultos que acontece. A depressão pode ocorrer também em crianças e adolescentes. Então aqui nós temos que também ter um cuidado. Para quê? E aqui estão as características principais. Conduta apática, baixo rendimento escolar, oscilação de humor, baixa autoestima. Um cuidado, papai e mamãe, que vocês têm que ter com seus filhos. Se perceberem que algum desses sintomas começam a permear a vida do seu filho ou da sua filha, o sinal amarelo está ligado. Tenha cuidado. Quando não se cuida do estado de depressão entre crianças e adolescentes, há a possibilidade de que o problema traga consequências em etapas posteriores da vida. Então, aquilo que nós já vimos anteriormente, pessoas que trazem traumas da infância, depois ficam com pensamentos negativos, ficam tendo comportamentos incorretos. Por quê? Porque no momento que começou a ocorrer o problema, ele não foi dado o devido valor, não foi cuidado. E aí o que acontece? Ele vai levar esse problema para a sua idade adulta. E quando chegar na idade adulta, com certeza, em algum momento, dependendo de alguma dessas situações que nós já abordamos aqui, isso vai vir à tona. Então, cuidem dos seus filhos, cuide das suas crianças, cuide dos seus adolescentes. Se perceberem que uma dessas coisas, a conduta apática, o baixo rendimento escolar, oscilação de humor, baixa autoestima, se perceber que uma dessas coisas começam a ocorrer na vida do seu filho, chegue-se próximo dele, verifica o que está acontecendo. Não deixe que isso vá aumentando e tornando-se algo pior no futuro. Pois bem, agora como nós podemos nos livrar da depressão?
não tem cura? Claro que tem. Por isso, nós precisamos estar atentos, como eu disse, àquilo que acontece com os nossos filhos e tem a cura. Muito bem. Quais seriam as fontes? A primeira delas são o uso de medicamentos. Em casos mais graves, o tratamento exige a participação de especialistas distintos para uma avaliação física e psíquica. Então, no caso, você deve levar o seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, o seu ente querido a um psiquiatra. E aqui eu quero fazer uma colocação. Eu me lembro que no passado, quando se falava em psiquiatra, a primeira coisa que vinha à mente é: esse está louco. Se vai levar em psiquiatra porque está louco. Isso é alguma coisa que pode ter sido no passado. Hoje não é assim. E eu posso dizer isso por experiência própria. É uma pessoa que teve problemas e nós a levamos a um psiquiatra. Ela foi cuidada, foi medicada, foi dado devido medicação de uma quantia, depois à medida que o tempo foi passando, foi diminuindo a dosagem, até que chegou a um ponto que o médico disse que ele não precisava mais tomar a medicação porque a pessoa estava totalmente recuperada. Então, eu estou dizendo isso em causa de algo que eu presenciei. Não é que eu ouvi, eu vivi, eu presenciei. Então, por isso que eu estou trazendo esse testemunho para você que está conosco nesta manhã. Então, procure o psiquiatra. Procure, ele vai te dar as orientações, você vai conversar com ele, vai te explicar e ele vai dar a medicação. Pode ser também que ao você ir ao psiquiatra, ele faça o seguinte: ele acha que, dependendo da situação, que a medicação é importante, mas que você pode também recorrer a terapias alternativas, que você vai procurar um psicanalista ou um psicólogo para que ele possa estar te orientando nessa outra fase, ou nessa outra etapa, que seriam as terapias. As terapias alternativas, em alguns casos, dependendo da situação do paciente, só a terapia resolve. Não vai precisar nem da medicação do psiquiatra. A terapia vai resolver o problema. Evidentemente, aqui cabe também um detalhe. O que nós estamos vivenciando nos nossos dias? Nós temos aí, no nosso dia a dia, ouvindo médicos dizendo que você deve tomar cloroquina, que a cloroquina é boa para o Covid, para combater o Covid. Há outros que falam que não, que esse remédio não traz nenhum benefício. Ao contrário, traz malefícios. Pois bem, aqui também nós temos um problema. Tem médicos que dizem que, no caso dos médicos psiquiatras, que eles têm que ser procurados e que o remédio é fundamental. Há também casos em que psicanalistas e psicólogos dizem que não, que você tem medicamento, mas é fundamental também fazer as terapias. Enfim, cada um puxando para um lado. Diante disso, eu quero te dizer o seguinte: você tem que ter então o quê? Bom senso. Bom senso. Sei lá, o psiquiatra, ele vai te orientar, vai dar medicação. Vá também ao psicanalista, pode ir a um psicólogo, veja o que ele tem a dizer e tire suas conclusões. Se só o remédio do psiquiatra é suficiente, se você deve também fazer a terapia, então tenha essa flexibilidade, tenha esse bom senso. É preciso haver bom senso no tratamento da depressão. Não se pode desconhecer que muitos problemas se resolvem com terapia e outros precisam dos dois, ou outros só o remédio, como é o caso que eu lhe citei, só com o remédio resolveu o problema. Então, tenha sempre esse bom senso de verificar os dois lados, verificar os profissionais antes de tomar a decisão final. Agora, tem um outro detalhe também muito importante. Até aqui,
Nós estamos falando em depressão, estamos falando em consequências, estamos falando em medicação, mas e a parte espiritual? Onde que entra? Como é que fica a parte espiritual? O cultivo da espiritualidade. Aqui está a alternativa fundamental para a superação da depressão. Favorece a cura do paciente. Qualquer que seja o tipo de tratamento, o cultivo da espiritualidade é essencial. É essencial. É claro que você vai ter que tomar alguns cuidados. Por que eu digo que você tem que tomar alguns cuidados? Porque existem religiões de mistério, crendices populares, superstições, que acreditam que a depressão possa ser decorrente da ação de espíritos ruins, que apoderam da pessoa, tornando então ela doente. Cuidado com estas coisas. Isto muitas vezes vai mais prejudicar do que resolver o problema. Então cuidado. Você deve estar procurando coisas sólidas, bases sólidas. E a base sólida, o que é? É a palavra de Deus. Para cristãos alicerçados nas escrituras sagradas, os recursos da ciência são importantes? Sim, são importantes. É importante que você procure um médico. É sumamente importante, até porque foi Deus quem os colocou ali. Mas é importantíssimo também que você procure em primeiro lugar a Deus. Sabe por que você deve procurar Deus em primeiro lugar? Até para que Ele te oriente que médico que você deve procurar. Até para isso. Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que se fazer presente na sua vida, no seu dia a dia, para que diante de um problema tão grave quanto esse que estamos vendo nesta manhã, que é a questão da depressão, Ele possa te ajudar. Por isso que nós lemos lá no início do Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você não deve entregar o teu caminho quando as coisas estão ruins, você deve entregar o teu caminho quando tudo está bom também. Para que no momento que ocorrer o problema, Ele possa te ajudar. Você já está alicerçado, você já está fazendo parte, está dentro de um contexto de vida espiritual fortalecida, para que quando vier o problema, você sabe como sair dele, você sabe como enfrentá-lo. Por isso, cristão alicerçado nas Escrituras Sagradas. Isso é sumamente importante. O fato de nós termos a palavra do Senhor como regra única de fé e prática para as nossas vidas é fundamental. A espiritualidade garantirá cura efetiva. O princípio da fé em Deus é fundamental. Crer em Deus, se colocar na presença de Deus. É um problema difícil, a questão da depressão? Sim, mas Deus tem que estar fazendo parte da minha vida. Deus tem que estar fazendo parte da sua vida. Isso é fundamental, meu amado. É fundamental. Vida espiritual fortalecida. Vida espiritual alicerçada na palavra de Deus. Faz com que nesses momentos que ocorrem esses problemas, nós vamos ter condições de enfrentá-lo e de superá-lo. Porque nós temos um Deus em quem confiamos. E eu gostaria de deixar para você nesta manhã também, além do Salmos 37, que eu gostaria que você depois estivesse lendo, lesse também o Salmo 139. E eu vou ler apenas 3 versículos, só para você ter uma ideia do Deus que eu estou falando, do Deus que eu creio e que deve ser o alicerce da nossa vida. No Salmo 139, eu vou ler apenas 3 versículos, depois eu gostaria que você lesse todo o Salmo. O versículo 1 diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Então, o nosso Deus, Ele nos sonda e Ele nos conhece. Sabes quando me assento e quando me levanto.
De longe penetras os meus pensamentos. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que eu creio. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Olha que maravilha. Olha que Deus maravilhoso. E o versículo 16 ele diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, meu amado, você estava ainda no processo de gestação, mas Deus já te conhecia e já havia escrito toda a sua vida. Desde o dia que você ia nascer até o dia que você vai deixar este mundo. Já está tudo determinado, tudo traçado, porque Ele é um Deus que conhece todas as coisas. E se Ele conhece todas as coisas, Ele é o único que pode dar a você a condição de superar um momento difícil quando ocorre a depressão, seja na sua vida ou seja na vida de um ente querido. Então, antes que ela ocorra, firme-se em Deus. Antes que venha a depressão, antes que venham os problemas, firme-se em Deus. A pessoa deprimida, qualquer que seja seu tratamento, deve colocar a sua vida nas mãos de Deus. Este deve ser o princípio. Tudo aquilo que nós vimos é importante. Temos que ter atenção. Mas a primeira coisa que nós devemos ter em mente é que nós precisamos de Deus. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele sonda o seu coração, Ele te conhece inteiramente e Ele pode fazer em você e por você aquilo que Ele desejar. Tão somente coloque-se nas mãos de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas, queridos. E que quando vier o problema, seja a depressão, como vimos nesta manhã, ou seja qualquer outro tipo de problema, se você estiver alicerçado na rocha que é Cristo, você vai superar os obstáculos, porque Deus estará com você. Que Deus possa abençoar grandemente as vossas vidas, renovando as forças de cada um, dando a direção, a sabedoria, o discernimento, e que aquilo que nós não pudemos passar aqui nesta manhã, o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração, possa te dar o direcionamento, possa te dar o consolo, dar a paz, a segurança, para que você seja um vitorioso. Venha a depressão, se você estiver em Cristo, você vai ser vitorioso, para a glória dele. Amém? Vamos orar encerrando assim a nossa lição desta manhã. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, muito obrigado por mais esta manhã de estudo de escola dominical, de estudo da Tua Palavra. Pai querido e amado, que Tu nos dê a cada dia da Tua graça, da Tua bênção, que nós possamos estar com nossa mente e coração voltados para a Tua Palavra. Façamos como diz o salmista, escondi a Tua Palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Não apenas devemos escondê-la para não pecarmos, mas escondê-la e guardá-la e fazer com que ela seja a nossa regra de fé e prática, para que em todos os momentos da nossa vida nós sintamos a Tua presença, nos consolando, nos confortando, nos direcionando, para que a nossa vida seja vivida segundo a Tua santa e bendita vontade. Para que quando vierem os problemas, nós tenhamos força suficiente vinda do Senhor, para enfrentarmos a dificuldade, enfrentarmos os problemas e sairmos vitoriosos para a honra e para a glória do Teu nome. Dá a cada um de nós um domingo feliz e abençoado na Tua presença. E a cada um dos pais que neste dia nós comemoramos o Dia dos Pais, eles também sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma vez nós podermos nos reunir em Teu nome. Fica conosco, Deus. Dá-nos a Tua bênção e a Tua graça. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém.
Amados e queridos irmãos, que todos tenham um excelente domingo e uma excelente semana na presença do nosso Deus. Que Deus possa abençoá-los grande e poderosamente. Em nome de Jesus. Amém.